Olá, aqui é Diego Mangabeira, palestrante coach, e neste Coach TV eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o tamanho da sua fé? Eu vou responder nos próximos minutos e a gente vai conversar daqui para frente sobre isso. É um assunto muito importante, vale a pena você conferir. Vem comigo! Eu começo esse vídeo perguntando para você, qual é o tamanho da sua fé? E se for pensar, até numa perspectiva espiritual, a fé é muito importante, muito comentada, independente da sua religião, da sua crença, daquilo que você acredita. Mas fé é muito importante. E fé tem muito a ver com o verbo acreditar, que tem a ver com você, da maneira que você interpreta você, das coisas como elas estão acontecendo e principalmente a força interior que você tem para vencer obstáculos. O que mais acontece, inclusive com essa rotina louca que nós temos, com excesso de informação, então hoje você tem muita tecnologia, mas às vezes pouco tempo para consumir esse conteúdo. Inclusive a gente fala assim, nossa era, já teve a era agrícola, agrária, as pessoas vivendo nas fazendas, tinham a era industrial, então as pessoas migraram da parte agrária para as cidades grandes, começaram a trabalhar em fábricas, começaram a trabalhar no setor de serviços, no setor de comércio, as coisas começaram a aumentar, então você teve uma diferença e hoje a gente vê a era da informação. E tem o conhecimento, o conceito do conhecimento. E o conhecimento na verdade não é poder, tem muita gente que fala conhecimento é poder, na verdade não. Conhecimento é poder potencial, porque não adianta nada você saber sobre tudo e não utilizar, não colocar em prática. Isso é muito importante para você. Isso tem a ver com fé? Com certeza, todos os dias. Você é testado em tudo aquilo que você faz. E principalmente por pessoas, por situações, por até alguma coisa diferente que acontece, Às vezes uma nova realidade. Vamos pensar aqui, às vezes no que a gente está assistindo agora, a gente está falando muito de crise econômica, mas se a gente imaginar quantas crises econômicas o mundo já passou, quantas crises emocionais você já passou, quantas crises políticas, vamos pensar, o mundo já passou, quantas mudanças já aconteceram na humanidade, e a gente às vezes insiste no presente, insiste em pensar em curto prazo e não pensa na fé que você tem que ter em relação a você mesmo. Eu digo isso porque não adianta nada a gente falar, vou ajudar as outras pessoas se nós não nos ajudamos. Isso tem a ver com coaching? Com certeza. Muita gente tenta ajudar todo mundo, mas não se ajuda, não se ama. E quando isso acontece, a frustração é muito grande, a ansiedade é muito grande, a angústia é muito grande. Inclusive a pessoa tende a pensar que está solitária, e só é solitária, não existe ninguém que está acompanhando. Isso inclusive pode vir da infância, às vezes alguma situação que teve com os pais, ou mesmo alguma situação com amigos, amiguinhos da escola, coleguinhas de classe. Então muitas das coisas que você traz na sua vida hoje tem muito a ver com o seu passado, e a fé não é diferente. Então, nesse exato momento eu faço outra pergunta para você, A sua fé é forte? Eu quero dizer assim, quando alguma coisa acontece, alguma situação, eu não vou dizer problema, as pessoas adoram usar a palavra problema, mas uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de melhoria, como que você reage? Você reage positivamente, legal, bacana, isso é um desafio, ou você encara negativamente, nossa, de novo, um problema que eu tenho que resolver. Como que você reage? Eu não sei, Você pode responder agora vendo esse vídeo, me assistindo agora aí onde você estiver, na sua casa, às vezes está viajando, você pode estar com seu tablet, no iPhone, no seu Android, independente de onde você esteja assistindo esse vídeo, sites, enfim. O ponto principal é, você reage de uma maneira, pode ser positiva ou negativa. Tem certo e errado? Não. Porque você é você acredita em algo. Só que o ponto principal é, se a gente pensar negativamente sobre uma situação, uma oportunidade, alguma coisa diferente, como tende a ser as suas principais decisões? Ou mesmo, como que será que seu cérebro, o seu subconsciente, comanda todas essas decisões? Eu posso dizer isso porque, por anos estudando a neurociência, e estou estudando muito, sempre tem algo novo que sai, a ciência já está comprovando que o poder do otimismo é muito forte, que o subconsciente tem um poder gigante em relação às afirmações que nós fazemos todos os dias e a consequência direta de trazer pessoas, situações diferentes, positivas, para que você consiga mais resultados. Isso é fato. A ciência está cada vez mais lançando artigos que saem nos jornais, na imprensa, na internet. Tem tanto blog que tem relacionado a isso. Às vezes a gente não vê porque não passa na televisão, A televisão é só tragédia, só destruição, mas tem muita coisa boa saindo. Pode conferir que eu garanto aquilo que eu falo, sim, com certeza, porque está saindo. Se você pensa negativamente,
e a sua fé é muito abalada, você tende o quê? A ter uma fé que é como se fosse, vamos pensar, um tijolo, né? Você joga de uma altura determinada e quebra. Ou seja, ela não é sustentável. E se a gente pensar nesse ponto de vista, e eu quero falar isso pra você, estou apresentando essa ideia pra você, porque muitas pessoas são muito negativistas em relação a situações diferentes. Ou seja, a fé é abalada, ela na verdade não tem nem fé em si. E o que eu quero te alertar? Comece a pensar, comece a assistir esse vídeo. E se você, nesse exato momento, tem alguém próximo a você, próxima, né, também, amigo, colega, familiar, namorado, namorada, esposa, né, marido, passa esse vídeo pra frente, porque eu quero que eles assistam essa parte que eu vou gravar agora. Sabe por quê? Porque muitas pessoas precisam ouvir o que eu vou dizer nos próximos minutos. O que eu vou te dizer agora? A força do pensamento. O poder que tem pensar positivo sobre as coisas. E isso tem a ver com autoajuda? Não, pelo contrário. Porque às vezes a gente tem muito preconceito. É verdade, eu tinha também preconceito contra a autoajuda. Até que eu comecei a estudar mais a fundo que existe uma base científica. Existem bases de amostragens de pessoas que fizeram determinados estudos e conseguiram chegar em resultados diferentes da maioria. E o que será que essa minoria fez que a grande maioria não faz, né? Que eu falei, eu posso dizer assim, que 97% das pessoas têm problemas com a fé e 3% fazem a diferença. E isso é muito importante para você fazer e começar a pensar, fazer coisas novas, porque você tem que ser diferente da maioria. A gente fala da boiada, porque para você ter essa fé inabalável em relação a tudo que você faz, para ter mais resultados, conseguir pessoas ao seu redor, conseguir mais vida na sua vida, vamos pensar, porque às vezes tem gente que está vegetando, né? Tem o dia inteiro, vai pro trabalho, volta para casa, vai pro trabalho, volta para casa, ou seja, não tem uma vida. Aí depois extravasa no final de semana, depois vai para casa, vai pro trabalho, vai para casa, vai pro trabalho. Ou seja, o que você tem feito de útil, ou mesmo algo que faça sentido? Qual que é o seu propósito? Isso é muito importante porque a gente não está aqui de passagem. A gente tem um caminho, a gente tem uma determinação, a gente tem um propósito. E eu quero acordar, fazer com que você acorde agora, usando até a programação neurolinguística, para você pensar naquilo que você vem condicionando, aquilo que você vem ouvindo, aquilo que você vem assistindo, aquilo que você vem sentindo de você. Isso é muito importante, com certeza. Existe uma força poderosa dentro de você que vai te levar a novos resultados, a resultados que você nem imagina que podem ser reais, mas eles existem. E se eles existem, eu quero passar isso pra frente, pra você que está assistindo agora. E o poder da fé é incrível. Eu posso fazer uma comparação, uma metáfora com o bambu chinês. O bambu chinês, eu não sei se você sabe dessa história, talvez você saiba, se você sabe, parabéns. Se você não sabe, vai ser a primeira vez que você vai ouvir e você vai passar essa história pra frente, ok? O bambu chinês ele demora mais ou menos 7 anos para se erguer, né? Vamos pensar, para brotar. E tem muita gente que planta o bambu chinês, coloca lá na terra e fica esperando. Passa um ano, pô, esse bambu não vai crescer? Passa 2 anos, tá do mesmo jeito? 3, eu desisti já desse bambu. 4, 5, tem gente que fica lá, nossa, tá demorando, né? 5, desisti também. Então, no 7º ano, as pessoas que tiveram resiliência, persistência, otimismo, vem o quê? O bambu crescer. O bambu vai crescer muito, né? E se você já viu o bambu, provavelmente, se você não viu um bambu, joga na internet, joga no Google, tem muito vídeo aí sobre bambu. Mas o bambu, ele é flexível, ele é dinâmico. E o bambu, ele vira pra cá, vira pra lá, vai pra frente, vai pra trás. Ele é dinâmico e ao mesmo tempo, ele é flexível. E na sua vida não é diferente. E por que eu tô fazendo essa comparação? Lembra quando eu falei lá atrás sobre o negativismo, que é como um tijolo jogado lá de cima? Ele quebra. O bambu, ao invés de quebrar quando você às vezes empurra, o que ele vai e volta. A sua fé é a mesma coisa. Se você tem uma fé que ela pode quebrar, no sentido de você não ter fé nenhuma em você e na sua situação, naquilo que você está fazendo, então ela vai quebrar, ela vai, por exemplo, cair de alguma determinada altura e quebrar. E depois, o que vai ter que fazer? Vai juntar os pedaços. Mas não é uma fé inteira, ainda não é. Mas se a gente comparar a fé com o bambu, eu estou fazendo uma metáfora para você entender um pouquinho como que a sua fé está nesse exato momento. Então, se você pensar a fé com o bambu, né, ele não quebra, ele é flexível. Aí alguém pode falar, mas se eu forçar, pegar um trator vai quebrar. Lógico, também. Mas o que? O ponto principal na verdade não é nem esse. Eu quero te falar, você usando suas forças, jogar um tijolo quebra. Mas se você empurrar com o bambu, você não quebra. Porque ele vai e volta, é dinâmico.
É uma força que você nem consegue explicar. É uma persistência de 7 anos, né, que eu falei do bambu chinês. 7 anos para conseguir brotar e não parar de crescer. Né? Se você pensar, o bambu cresce a altas, né, tem muita altura. E ao mesmo tempo é usado em andaimes muito no Oriente. Inclusive eu fui para a Ásia, né? Tem muitas andaimes, ao invés daqui no Brasil a gente usa muito ferro, alumínio para os andaimes, enfim, aço, né? Mas lá eles usam o bambu, inclusive até construções utilizando o bambu, porque a sua força, a sua resistência é muito forte. Né? Se você conhece até utensílios de bambu, tem gente que às vezes compra utensílios, vamos pensar, colher, garfo, eu já vi para vender, tá? Faca de bambu, você tem até para mexer, né? Mexer com gastronomia, se você gosta de cozinhar, mas tem também utensílios domésticos, utensílios de cozinha feitos de bambu, porque dura. Olha isso. Então, ou seja, a sua fé, ela tem que ser como esse bambu forte, resistente. E por que isso? Eu não estou querendo dar um ar motivacional, mas pelo contrário, para que você entenda que na verdade tudo aquilo que você deseja é baseado na pouca fé que você tem em relação a você. E poucas pessoas entendem isso e começam a jogar culpa no governo, na economia, no esposa, no marido, aí tem desentendimento dos relacionamentos, energia negativa, ressentimento, mágoa, divórcio. Acontece muito isso. Mas, se você tem fé em tudo que você faz, no seu trabalho, nos seus filhos, esposa, marido, na situação econômica sua, em relação, sei lá, ser empreendedor no seu trabalho, fazer coisas diferentes, inovar, você atrai essa energia positiva, você o quê? Conversa mais com as pessoas ao seu redor, você às vezes faz orações, meditações, exercícios físicos, isso atrai cada vez mais aquilo que você deseja, e você deseja algo novo. E esse vídeo não é para pessoas, às vezes, que são negativistas e às vezes vão falar: ah, eu não acredito no que você está falando. Talvez esse vídeo não seja para você, mas esse vídeo são para pessoas que querem mudar e desejam do fundo do coração. Porque eu sei que no fundo, a sua vida na verdade pode ser melhor, porque ela pode estar medíocre agora. E ela pode chegar nesse nível, o nível de performance, o nível de excelência, o nível que você pode viver. Porque você é um ser humano maravilhoso. Você tem tudo aquilo já dentro de você. Basta o quê? Acreditar. Tenha fé. Às vezes a resposta não vai chegar hoje, mas pode chegar amanhã. A paciência é um dom também. Eu não vou falar isso nesse vídeo, mas tenha fé em você. Talvez você esteja passando por situações, problemas, situações que você não sabe, nossa, meu Deus, né? Por que está acontecendo isso comigo? Talvez para te provar algo, talvez para te ensinar algo, talvez porque você ainda não esteja preparado para encarar a próxima etapa. Mas saiba que se você está encarando isso agora, é porque você é capaz. Você tem todas as ferramentas na sua mão. E eu acredito em você. Você vai ser capaz de superar isso, porque no fim, a gente sempre consegue aprender alguma coisa. Porque a gente está aqui para experimentar, ter experiências. Então, nesse exato momento, te desejo que você seja mais persistente, mais paciente e tenha mais fé na sua vida. Forte abraço para você e nos vemos aqui em mais vídeos no Coach TV. Até mais, até logo.